Segundo item da pauta, processo número 00058-086312/2015-21. Assunto: edição de resolução que dispõe sobre regras de cobrança e arrecadação das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência e preço unificado. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor-presidente, a leitura do relatório. Senhores, o relatório foi disponibilizado anteriormente. Se os senhores permitirem, eu gostaria de suprimir o relatório. A norma insere-se no grande esforço empreendido pela agência na atualização do arcabouço normativo existente, herdando das instituições que tinham competência para regulamentar a aviação civil no país, em especial do Departamento de Aviação Civil. Este objetivo, expresso no artigo 47, inciso 1 da Lei de Criação da ANAC, será alcançado no tema proposto, considerando que a proposta de resolução vigorará, caso aprovada, integral ou parcialmente 12 normas atualmente em vigor. Além do aspecto ressaltado na consolidação, que concentrará em uma única norma dispositivos atualmente esparsos, o que reduz ambiguidades e aumenta a transparência, a norma proposta também moderniza diversos entendimentos, permitindo uma melhor alocação dos custos da infraestrutura e dos serviços aeroportuários, viabilizando investimentos, simplificando procedimentos e adotando a exigência de novas ferramentas de controle. Adentrando a norma, em relação à nova definição de passageiro em conexão proposta, embora compreenda os motivos que levaram a área técnica a propor alteração na regulamentação do tema, fica evidenciado, conforme as observações propugnadas pela Procuradoria, que a proposta carece de critérios objetivos para a fixação de intervalo determinado, em especial o constante na minuta proposta, em que se observa um intervalo de 8 horas. Por esse motivo, proponho que seja alterada a redação do artigo 2º, inciso 10 da minuta, para a definição atualmente vigente no artigo 2º, inciso 3 da Resolução número 274 da ANAC, a qual transcreva a seguir. Passageiro em conexão, : é o passageiro que desembarca em aeroporto intermediário para reembarcar no mesmo aeroporto, em voo de mesma natureza, na mesma aeronave ou em outra, em prosseguimento à mesma viagem, independentemente de mudança de companhia aérea, desde que constante do mesmo contrato de transporte. Em adição à alteração exposta, também se propõe a exclusão do parágrafo único do artigo 5º, que trata da incidência de tarifa de conexão, com a finalidade de adequar a norma à referida alteração. A proposta também contempla novos contornos para o voo de retorno. A isenção de taxas para voos de retorno é prevista tanto na Lei 6.009 e alterações, como pelo Decreto 89.121. Neste último, consta a definição de voo de retorno nos seguintes termos. Parágrafo 2º. Considera-se voo de retorno, para fins deste artigo, o regresso de uma aeronave ao ponto de partida ou a um aeroporto de alternativa por motivo de ordem técnica ou meteorológica. A proposta de definição trazida pela resolução apresentada, que combina a repetição da definição do decreto no artigo 2º, inciso 10, com o esclarecimento prestado no parágrafo 1º do artigo 24, busca delimitar mais precisamente os contornos da definição do decreto, alterando a interpretação que havia sido dada pela Portaria 306, de 2003, que ampliava o conceito para o prosseguimento para o aeródromo de alternativa autorizado. Ocorre que, segundo a própria Procuradoria, a proposta apresentada estaria excluindo a possibilidade de voo de retorno a qualquer aeroporto de alternativa, previsão que é garantida pelo decreto. Sendo assim, com o objetivo de garantir a conformidade plena da resolução ao decreto, e considerando que se trata de voo de retorno, não de prosseguimento, e considerando, ademais, que a ampliação interpretativa dada pelo normativo anterior apenas faria sentido em um cenário em que os aeroportos eram administrados pela mesma empresa, o que permitia, portanto, a possibilidade de compensações entre os aeroportos, propõe a alteração do parágrafo 1º do artigo 24 da resolução para o que segue. Parágrafo 1º. Para fins de concessão das isenções previstas na Lei 6.009, não se considera voo de retorno o prosseguimento para aeroporto de alternativa ao aeroporto de destino por motivo de ordem técnica ou meteorológica. Optou-se pela restrição das hipóteses em que se considera o voo para aeroporto de alternativa isento, com a exclusão da possibilidade para o aeroporto de alternativa ao aeroporto de destino, em razão de considerar que, nesses casos, não há retorno, mas prosseguimento. As possibilidades previstas pelo RBAC número 1
para aeródromo de alternativa inclui os aeródromos de alternativa de decolagem, de rota, em rota e em rota. Sendo assim, entende-se que a nova redação atende à recomendação da Procuradoria, uma vez que o voo de retorno e aeroporto de alternativa estará isento, em especial aos alternativos de decolagem, de rota e em rota, ficando melhor delineado os contornos do que é um voo de retorno pela resolução. O entendimento cristalizado na norma é de que o pouso em aeroporto de alternativa ao aeroporto de destino seria um prosseguimento e não um voo de retorno. A alteração proposta para o cálculo do peso máximo de decolagem insere-se no esforço de simplificação das regras de tarifação, em especial considerando a possibilidade de os princípios de os próprios operadores aeroportuários levarem a cabo sistemas próprios de tarifação. A utilização dos valores constantes dos certificados de aeronavegabilidade promoverá uma operacionalização simplificada das cobranças. Tomamos nota das inquietações apresentadas pelas empresas aéreas com o possível aumento do custo decorrente de alteração e asseguramos que haverá o devido cumprimento da medida. A SRA apresentou no despacho número 070-5044, contendo novas propostas de alteração. A primeira para a exclusão do artigo 5º, que previa prazo para repasse dos valores recebidos pela Infraero, deixando, portanto, com a própria empresa, no caso Infraero, o estabelecimento dos termos de adesão e funcionamento do Sucotap, conforme já prevê o artigo 14, inciso 13 da norma proposta. A segunda proposição acresce um parágrafo 3º ao artigo 23, permitindo aos operadores utilizar sistema próprio a partir da vigência da norma. Acatei as duas propostas por entender que, sendo o sistema opcional, não há necessidade de detalhar em regulamento os termos de adesão. Em relação à segunda, não vislumbro repercussão negativa para o início da operação de sistemas próprios de tarifação pelos aeroportos que já estiverem preparados para a sua implementação. Sobre as isenções previstas na Lei 6.009 para, entre aspas, os convidados do governo brasileiro, optamos por formalizar uma consulta ao Ministério das Relações Exteriores para definir a extensão do termo, considerando que a adoção de medidas diversas poderia resultar no descumprimento de acordos assumidos pelo país. Por esse motivo, adotamos a redação proposta por aquele Ministério no ofício número 1, em que também se contempla a isenção para funcionários estrangeiros de organizações internacionais com sede no Brasil, desde que previsto no acordo de sede entre país e a organização internacional. Entendemos que a alteração para especificar os conceitos de tripulante extra e de voos de experiência trouxeram maior precisão ao texto, evitando eventuais dubiedades e, portanto, proponho igualmente que seja adotada a redação dada pela área técnica. Proponho igualmente a exclusão dos parágrafos 1º e 2º do artigo 20, que contém previsões já constantes na Resolução 400, em especial nos seus artigos 9 e 10, que versam sobre o direito dos passageiros, por entender que a matéria está afeta àquela norma e para evitar a duplicidade de regras e instrumentos normativos da agência. Das considerações sobre a resolução da SFI. A resolução proposta pela SFI dispõe sobre o envio das informações de movimentação de aeronaves do Grupo 2 à ANAC pelos operadores de aeródromos públicos. Com o fim da participação da ANAC no processo de tarifação e com a possibilidade dos aeródromos estabelecerem sistemas próprios de arrecadação, a agência poderia deixar de receber informações importantes para o exercício da fiscalização, o que se busca evitar pela resolução proposta. É importante esclarecer que a resolução não ensejará carga adicional ou custo ao regulado, conforme esclarece no artigo 3º, parágrafo 1º, que prevê que estão isentos das obrigações de envio de informações os operadores que já estiverem obrigados a enviar essas informações à ANAC. Esclareço igualmente que o aeródromo conveniado do Sucotap tampouco precisarão enviar os dados à agência, pois esses dados serão obtidos diretamente com o operador do sistema. Em relação ao fato de a resolução não ter sido, em tese, submetida à audiência pública, ressalto que o teor foi devidamente discutido na audiência pública número 6, de 2016, tanto que a própria participação da sociedade na audiência que ensejou a divisão do tema em uma nova resolução para fins de clareza. Portanto, o tema foi sim objeto de consulta pública, e exatamente em razão desta consulta é que se optou por segregá-lo em instrumentos específicos do voto. Diante das razões apresentadas e considerando a importância do trabalho de consolidação e atualização das normas apresentadas, voto favoravelmente à aprovação da resolução, considerando as modificações introduzidas neste texto.
É como voto, senhores. Diretores, alguma dúvida, alguma coisa? Ricardo? Não? Não. Diretor Juliano? Eu acompanho integralmente o relator. Diretor Paz? Acompanho o relator. Diretor Fenelon? Também acompanho. Diretor Bezerra? Também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Próximo item.